ministrar nesta manhã uma palavra do Senhor. As portas para uma casa cheia. Amém, amado? As portas para uma casa cheia. Vamos repetir comigo aqui? As portas para uma casa cheia. Nós estamos no tema este ano ali, nós colocamos 2023, o ano da casa cheia. Amém? Queremos que esse prédio, todas essas cadeiras, e que a gente compre até mais cadeiras para encher esse prédio. O ano da casa cheia. Mas não adianta nada esse prédio estar cheio e nós que estamos aqui está vazio. Então, quem é a casa de Deus? É o prédio? Não. Porque esse prédio, se a gente sair daqui, nós estivemos aqui alguns anos atrás, nós saímos, era uma academia. Se a gente sair de novo, pode ser outra coisa. Então, o prédio é só um local para nós reunirmos. Agora, Deus quer habitar em você. Você é a casa dele. E quando você está cheio de Deus, do Espírito de Deus, você tem sabedoria, você tem graça, você tem misericórdia, você passa a amar mais, porque Ele está em você. Aí você vai falar para as pessoas o que está acontecendo na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, aí você vai trazer outras pessoas. Aí a casa, que é o espaço, vai encher. Amém, amado? Mas para que essa casa fique cheia, para que este local, este ambiente fique cheio de pessoas, você precisa estar cheio primeiro. Então eu quero ler aqui um texto de Lucas 14, 21 e 23, mas antes disso, coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Eu quero que a minha vida esteja cheia do Espírito Santo. Amém. Texto de Lucas 14, 21. Diz assim, voltando até o 23, voltando o servo, tudo contou ao Senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Nós temos essa parábola que Jesus conta de um certo senhor que ia dar uma festa e pediu para convidar os amigos, as pessoas, e muitos recusaram o convite. E hoje muitos também estão recusando os convites de vir para a casa de Deus, para se reunir como igreja. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que recusam. Você fala para eles: vamos lá no culto hoje. Ah, hoje não. Ah, da outra vez. Mesma coisa nesse texto. Mas aqui Jesus está falando sobre um algo futuro, que nós iremos entrar na casa celestial lá no céu. E ele manda convidar as pessoas. E muitos recusaram. Aí ele fala: vai, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. É a vontade de Deus que esse prédio fique vazio? Não. A vontade dele é que este local fique cheio. Agora, para a sua vida, Deus quer que você ande aí triste, amargurado, abatido? Não.
Ele quer que você seja também cheio do Espírito. Amados, olha o que diz aqui Apocalipse 7:9, porque nesse texto aqui de Lucas, sobre a casa, sobre um local onde o servo queria que o povo se reunisse, poderemos até colocar esse lugar como uma casa terrestre, como até esse próprio ambiente, que essa casa fique cheia, mas também Deus quer que a vida espiritual, os céus esteja cheio. Apocalipse 7:9 diz assim: depois destas coisas vi, isso foi uma visão de João, lá em Apocalipse. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. Olha só, está falando de uma multidão que não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Está falando lá depois da tribulação, onde Jesus, pela segunda vinda, veio buscar a outra parte daqueles que ficaram, porque a primeira parte já tinha sido arrebatada, nesse contexto, e ele veio buscar para que era uma grande multidão que não podia se contar. Então, amados, precisamos entender que Deus gosta que a casa dele fique cheia, amém? Deus quer que a casa dele fique cheia. Então, quando olhamos para a casa de Deus e para o coração de Deus em relação à sua casa, logo percebemos que a vontade dele é que a casa fique cheia. Jesus falou a respeito dos muitos lugares na casa de Deus. Abraão recebeu a promessa de ser um pai de multidão. Abraão queria ser filho. Deus, através de Abraão, escolheu para que, através de Abraão, viesse uma multidão de pessoas escolhidas para servir a ele. Ele poderia falar: vou fazer só um povoadinho aqui, uma nação pequena, tá bom demais, que me adore, que me glorifique. Mas ele deu uma promessa a Abraão, que ele seria o quê? Pai de multidão. Até Fernandinho fez aquela música lá: eu serei pai de multidões. Então Deus, ele quer que na casa dele há muitos. E Abraão recebeu essa promessa, que a geração dele seria como a areia do mar, da praia, e também como as estrelas do céu. E João viu essa promessa. Essa promessa que Abraão recebeu, João viu nesse texto, essa multidões, e encherá a casa dele naquele dia quando ele vier. Hoje nós somos no mundo aí mais ou menos quase 8 bilhões de pessoas. Então, quanta gente para entrar na casa de Deus? Nós precisamos estar cheio primeiro, para poder ajudar essas pessoas também a entrarem na casa dele. Amém, amados? Deus te salvou, te escolheu para você salvar aquele que está ao teu lado. Esse é o propósito. Então, olhando para as sombras proféticas da Bíblia, podemos falar de 3 casas de Deus. E hoje eu quero falar da glória da terceira casa, porque teve a primeira, a segunda, eu quero falar da terceira. A primeira casa, nós sabemos que Salomão construiu uma grande casa. Davi queria construir, mas por causa que ele era um homem que derramava muito sangue, que era um homem de guerra, Deus proibiu que ele construísse uma casa. E foi então através do filho dele, Salomão, que fez o templo de Salomão. Inclusive tem uma réplica lá no Brás, o templo de Salomão. Então foi a primeira casa, mas ela foi destruída. Ela foi derrubada. Mas nos dias de Ageu, o profeta Ageu,
o segundo templo foi levantado. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira casa, embora a casa fosse menor. Então o primeiro templo foi o templo de Salomão. Aí veio os babilônicos, invadiram tudo, derrubaram. Aí depois surgiu o segundo templo. E lá em Ageu capítulo 2, 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E isso aconteceu porque foi nesse segundo templo que o Deus se fez homem e entrou nele. Então aquele templo que Jesus entrou, lembra lá quando Jesus entrou no templo, tinha os mercadores, ele até ficou bravo porque tinha pessoas vendendo as coisas ali no templo. Esse templo foi o que foi construído pelo Ageu, não foi construído por Salomão. O templo que Salomão construiu foi derrubado, foi destruído. Depois Ageu construiu, aí veio a glória da segunda casa, onde Jesus entrou. E isso aconteceu. Aí Jesus morreu. E aquele véu daquele templo da segunda casa foi rasgado. Quer dizer, antes só o sacerdote chegava no Santo dos Santos. Agora foi dado um sinal. Qualquer um de nós que confessarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque agora não é mais... Qual que é a terceira casa? Porque agora foi formada a terceira casa. Lembra da mulher samaritana, onde que ela falou assim, que Jesus falou para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade? Então, qual que é a terceira casa? Nós. Jesus morreu para fazer de você o terceiro templo. Por isso que Paulo fala que vós sois o templo do Espírito de Deus. Aleluia. Primeira casa, segunda casa, a terceira casa aqui, você que está aqui. Então agora nós somos a terceira casa de Deus. E essa casa que está prestes para ser cheia e levada para a eternidade. A primeira casa se encheu da glória de Deus, que foi terminada. A segunda casa teve a sua glória aumentada, porque um dia o Messias entrou nela. Mas a terceira casa tem a maior de todas as glórias, pois o Senhor não apenas veio para habitar nela, como se tornou um como ela, aleluia. Agora Ele é junto com nós, está conosco. Olha lá, eu creio que a casa será cheia, porque aquele que enche, já está nela. Efésios 1, 22, diz assim, o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, 1, 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer, agora Ele é o cabeça e nós somos o corpo e formamos uma grande casa. E Ele está conosco nessa casa. Então, no entanto, olhando mais uma vez para a sombra da última casa de Deus, o segundo templo, uma coisa nos chama a atenção, é depois que ela foi reconstruída, Deus se importou de restaurar os seus muros e portas, pois dele dependia o sucesso da cidade e da casa, os muros e as portas. Então, na primeira casa que Salomão construiu, foi destruído. Aí veio o profeta Neemias, porque o profeta Ageu reconstruiu a segunda casa. Mas Jerusalém estava com os muros caídos. Então o profeta Neemias, o copeiro Neemias, foi levantado como homem de Deus para reconstruir os muros. E ao reconstruir o muro, havia em volta da cidade 12 portas. Fala comigo, 12 portas. Em volta da cidade de Jerusalém, onde havia o templo na cidade, havia 12 portas. Neemias
6:15 e 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro, os 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos amigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Quer dizer, Deus ajudou Neemias e reconstruiu em 52 dias os muros de Jerusalém. Por quê? Porque havia de descer no templo, no segundo templo, a glória de Deus. Mas havia as portas. Então, o fato é que nos dias de Neemias houve uma aceleração espiritual, irmãos. Pensou? Uma cidade todinha, você fazer um muro alto, grande, em poucos dias. Houve uma aceleração, uma intervenção divina, como diz o texto. E agora a cidade estava murada, mas as portas de entrada estavam restauradas. E aqui é o ponto, porque aí Neemias não só fez o muro, como restaurou as portas. Se queremos a casa cheia, irmãos, precisamos que os muros estejam restaurados. Se você quiser que a sua vida, a sua casa, a sua vida esteja cheia, precisa restaurar os muros. O muro é que traz proteção. E nós temos que, onde há muro, tem que haver porta. Você mura a sua casa lá, você pula o muro para sair para a rua? Não, você tem um portão social, um portão da garagem. Então, se o portão estiver caído, desgonçado, vai atrair bandidos. Você não vai ter segurança quando você sair da sua casa. Então é a mesma coisa aqui. Naquela muralha havia 12 portas. Essas portas, elas são sombras de portas espirituais na nossa vida. E Jesus é a realidade de cada uma delas. Fazendo então um paralelo da casa, o templo de Deus, e a nossa vida, que nós somos o templo do Espírito Santo, eu quero falar aqui de 12 portas espirituais para a sua casa ficar cheia. Amém? Você quer receber? Você quer que a casa, a sua vida seja cheia do Espírito de Deus? Então vou falar aqui rapidamente de 12 portas. A primeira porta que eu quero falar, que havia na cidade de Jerusalém, era a porta das ovelhas. Porque cada porta tinha um nome e há um significado. Lá em João capítulo 10, versículo 7 até o 9, 7, 8, 9. João 10 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus falou que ele era a porta das ovelhas? Porque para entrar em Jerusalém havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Aí Jesus falou que ele era a porta das ovelhas. E ele diz: todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a porta onde passavam as ovelhas que seriam sacrificadas. A porta era aberta para que as ovelhas fossem sacrificadas. E nós vemos que Jesus, ele é a ovelha que foi sacrificada, mas ele também é a porta do perdão pelo seu próprio sangue. Mateus 6,14 diz assim:
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amado, Ele é a porta da ovelha, Ele nos perdoou. Agora você quer estar cheio do Espírito de Deus? Perdoa. Perdoa quem te fez mal, porque se o Pai te perdoou, nós também temos que perdoar. Tá aí uma dica para você se encher do Espírito de Deus, para que a casa, que a sua vida se encha da presença de Deus. Então, que essa porta esteja aberta e restaurada na sua vida, na vida da igreja, porque onde houver perdão, onde houver a mensagem do perdão, haverá porta aberta para a casa cheia. Como vamos encher a casa, que é o prédio da igreja, de pessoas que precisam de perdão, que precisam de estar livres de acusação do inimigo, mas se a nossa vida vive em constante acusação, porque nos falta fé para receber perdão e também para perdoar. Os irmãos estão compreendendo? Então, se você quiser que a casa, que a porta das ovelhas, que a porta do perdão esteja aberta, livre, nós precisamos ser como Cristo, perdoar assim como o Pai nos perdoou. A outra porta que havia na cidade, havia 12, falei de uma, vamos correr aqui, senão não dá para falar das 12. A outra porta era a porta do peixe. Havia uma outra porta na cidade de Jerusalém, que era a porta do peixe. Está em Neemias capítulo 3, versículo 3, vamos ler? Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Porque Neemias, eu estou falando aqui, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, onde havia o templo. Então havia a porta do peixe. Essa porta era usada como um local de encontro de vida de peixe. Por isso que foi chamada a porta do peixe. Porque os comerciantes vinham de cidades distantes vender peixe ali naquela porta. E aquela porta, depois de iria atrair muitos comerciantes de muitas regiões. Então, onde há comércio, também há multidão de pessoas, não é verdade, irmão? Quando você vai no calçadão aqui da cidade, é muita gente às vezes, né? Tem dia que você nem consegue andar lá. Aonde há comércio, há multidão. Quem já foi lá no Brás, quem já foi lá na 25 de março, o comércio é tão grande, muita gente, porque o comércio atrai multidões. Eu trabalho lá no Brás, tem shopping que tem estacionamento de ônibus, 3 andares de estacionamento de ônibus, de tanta gente que vai lá. Então, quanto há comércio, também há multidão de pessoas. Toda a cidade cheia de indústria, de comércio, também tem muitas pessoas, tem vida circulando na praça, nas lojas, calçadão da cidade. Quanto maior o rio, mais peixe tem, não é verdade? Quanto maior o rio, mais peixe tem. Então, esta porta representa o trabalho. E esse trabalho me faz lembrar Pedro, porque Pedro era pescador. E o que Jesus falou para Pedro? Vamos ler aqui. Mateus 14, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Essa é a porta do peixe. Quando se fala em peixe, se fala em almas, em vidas. Por isso que Jesus falou: agora você, Pedro, você será pescador de
almas. É um tipo, né? É uma figura. Como se a vida é um peixe, o mundo é o mar. E nós vemos, essa é a porta da salvação. Jesus é a própria porta para onde os peixes podem entrar. E nós somos colocados como porteiros responsáveis por garantirmos que essa porta continue aberta para que a casa seja cheia. Então, nós precisamos renovar o encargo pelas ferramentas de trabalho que nós temos aqui na nossa denominação para atrair mais vida para Jesus. Nós temos o impacto, né? Vai ter um impacto agora, no mês de março ou abril, deixa eu verificar direitinho, acho que é em março, o impacto com Deus, que é uma ferramenta. Nós temos as casas de paz, então nós temos que valorizar essas portas, porque são portas para a salvação, amém, amados? A terceira porta é a porta velha ou antiga. Então havia lá na cidade de Jerusalém, nos muros que foi restaurado, a porta velha. Neemias capítulo 3, versículo 6 diz assim: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bessodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Então isso aí já era outra porta. Nós já estamos na terceira porta. Agora, o que significa essa terceira porta? Porque Jesus é sombra de todas elas. O que significa para nós essa terceira porta? Jesus é a vereda antiga. Jesus é o caminho da paz. A casa é cheia quando entramos pelo evangelho eterno da graça de Deus. Amém, amados? Então, quanto tempo tem aí o evangelho hoje? Quando Jesus veio, ele veio para trazer o evangelho, que é a boa nova, que é a palavra de Deus. Tem 2000, hoje nós estamos no ano de Cristo 2023 anos. Antes disso havia a Torá, que era o Antigo Testamento. Mas vamos colocar de Cristo para cá, porque foi pregada a graça de Deus, que é o favor que nós não merecíamos e hoje nós merecemos por causa de Deus. Então, muita gente fala que a Bíblia, isso aí é um livro antigo. Eu prefiro algo novo, não algo novo da música, algo novo, né? Eu prefiro uma palavra da internet aí falando sobre viajar no mundo sideral, místico. O que quer dizer isso, irmãos? Que hoje tem muitas doutrinas, ventos de doutrinas novas, que as pessoas estão caindo e desprezando a porta velha, a porta da palavra, a vereda antiga que é Jesus. Mateus 24:35 diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que a palavra dele se renova a cada manhã, amém? Ela nunca fica antiga. Mas tem pessoas que não querem mais ouvir o evangelho, porque é coisa cafona, é coisa passada. Ele quer ouvir algo da modalidade de hoje. Olha que diz Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntais pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. A porta que deve estar aberta é a antiga e eterna porta do verbo de Deus. Devemos colocar Cristo, irmãos, como centro da mensagem. É Ele
a grande estratégia de Deus para a casa cheia, mais nada. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por portas novas que surgem a cada dia, principalmente na internet. Quantas pessoas desviando da fé por essas mensagens novas que surgem na internet. A palavra de Deus aparenta ser velha, mas ela é renovada, amém? A cada dia. Então, valorize a palavra do Evangelho. É a porta antiga. A quarta porta, a porta do vale. Neemias capítulo 3, versículo 13. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. Neemias capítulo 3, no versículo 13. Então fala de uma outra porta aqui. A porta do vale. O que seria essa porta do vale? Essa porta, quando ela foi restaurada e aberta, dava de frente com o vale. Por isso que é chamada porta do vale. E quando falamos de vale, a gente lembra de quê, irmão? Lembra aquela expressão que os crentes usam? Irmão, eu estou no vale. Quer dizer, eu estou na luta. Estou passando por uma situação difícil. Estou no vale. Porque as guerras antigamente eram convocadas nos vales. Todos que já enfrentaram, aliás, que já entregaram a sua vida a Jesus, ele passa pela essa porta do vale. Ele tem lutas espirituais, não é verdade? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, vai sempre algum falar: agora você é crente, né? É crente. A família vai contra, os amigos vão contra, muitos amigos. Então você passa por uma certa luta. E há uma provação também espiritual. Agora, a casa estará cheia porque Cristo é a porta do consolo. Aonde a luta precisa de consolo, e Jesus é o que consola. Jesus é o que dá vida, Jesus é o que dá alegria. É o Espírito de Deus que nos ajuda nos momentos de tristeza, de angústia. Amém, amados? Olha que diz Oséias capítulo 2, versículo 15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Vale de Acor, onde havia uma maldição, num lugar de maldição. Olha que a palavra profética de Oséias: lhe dareis vinhas é o que produz o vinho, e o vinho é o símbolo da alegria. Quer receber alegria? Jesus vai te ajudar você a passar pelo vale para te deixar mais feliz. É pleno vale que Ele te ajuda, é que Ele te consola, é que Ele te dá conforto. Que estejamos todo o tempo gritando àqueles que estão no vale: venha, a porta da esperança está aberta para você pela graça de Deus. A outra porta é chamada, a quinta porta, a porta do monturo. Palavra estranha, né? Monturo. O que hoje seria essa palavra monturo? Quando você vai fazer uma reforma, aí você quebra a parede, aqui na cidade usa muita caçamba, né? Para poder jogar os entulhos. Então, monturo são lixos, coisas que não servem mais para nada. Neemias 3,14. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral dos distritos de Bet-Aquirém, e ele a edificou e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Então havia também a porta do monturo.
Essa porta, quando restaurada, era usada para a limpeza da cidade, onde o lixo era tirado e lançado no vale chamado Rinom, o lixão. Então havia um vale, havia essa porta do monturo, então todo o lixo da cidade era jogado nesse vale. Como hoje toda cidade tem um lugar para jogar o lixão. Então, Jesus é a porta do monturo, amém, irmãos? Ele tirou todo o lixo que estava na sua vida, glória a Deus. Tudo que havia que não prestava, tudo que havia que fedia, que chegava um mau cheiro às narinas de Deus, Jesus é a porta do monturo que tira todo o lixo da nossa vida. Essa é a revelação que precisamos sustentar para que a casa de Deus seja cheia. Ele já te limpou. O diabo fica falando, não, mas você está sujo ainda, mas Jesus já te limpou. Você não deve aceitar mais a acusação do inimigo, porque Ele te lavou com o próprio sangue. Amém? A porta da fonte, a sexta porta, a porta da fonte. Neemias capítulo 3, versículo 15, a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Então, essa porta da fonte é também aquela porta onde Jesus entrou para curar aquele cego no tanque de Siloé. A porta da fonte, ela ficava próxima ao tanque de Siloé. Em João capítulo 9, versículo 10, diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Ali, perto daquela porta, Jesus fez o milagre de curar aquele cego no tanque de Siloé. Lá em João 4,14 diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salte para fora. Agora, qual que é a verdadeira fonte? Jesus, porque Ele é a fonte da água viva. Irmãos, que coisa maravilhosa. O templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém veio muito antes de Cristo vir. Aí Cristo vem e representa tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso. Então, para que a casa do nosso coração, irmãos, esteja sempre cheia, precisamos da fonte da água viva, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus em nós. Jesus é a porta da fonte, e essa porta garante a vida para a casa. Na porta da fonte, nós somos batizados no Espírito, amém? É na onde é essa fonte jorrando, a poder do Espírito. E há uma porta também, a porta da fonte, havia outra porta no muro, que é a porta das águas. Havia a porta de uma fonte e a porta das águas. Neemias capítulo 3, versículo 26. E os servidores do templo que habitavam em Ofel, até de frente da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Então já era outra porta, a porta das águas. Então, porta das águas era o lugar onde tinha uma corrente de água. Então havia a porta da fonte, onde minava a água, e havia a porta onde havia uma corrente de água. Nós precisamos ter a fonte, mas precisamos ter o canal limpo também, para que o rio corra sobre nossas vidas, amém? Então, você precisa ter Jesus, que é a fonte, mas você precisa também ser cheio do Espírito, deixar o Espírito de Deus trabalhar, fluir na sua vida. Jesus
é tanto a porta da fonte quanto a porta da água. E essa porta garante vida para toda a casa. Na onde há água, há vida. Você pode ver que toda pessoa que vai comprar umas terrinhas, ele quer saber se tem água lá, né? Porque sem água é difícil, né, irmãos? A água é a fonte da vida. Se temos a fonte de água da vida, temos também o poder de Deus para curar os enfermos. Temos o poder de Deus para expulsar os demônios, para manifestar o poder de Deus. Precisamos também da porta das águas, que é se encher do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você tem poder de Deus, amém, amados? A oitava porta, a porta da guarda. Neemias 3:31. Depois dele, reparou Malquias, filhos de um dos ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até a entrada da esquina. Havia a porta da guarda. O que seria essa porta da guarda? Essa era a porta da guarda. Era muito importante para a segurança da cidade, porque nessa porta havia uma sentinela. Havia guardas que vigiavam, que corriam pelos muros, e ali, para ver se não via salteadores. E o que seria essa porta hoje? O que Jesus simboliza hoje, essa porta na nossa vida? Jesus nos ensina lá em Marcos 14:38. O que nos faz da gente ser hoje uma pessoa que tem que vigiar? Porque os guardas, sentinela é que vigia. Passa em frente a essa aqui. Vai estar de noite um soldado lá, vigiando. Oração, irmãos. Marcos 14:30. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos de ativar essa porta da oração na nossa vida. E é o próprio Jesus que dá força para a gente vigiar e orar. É o próprio Espírito de Deus. Quando há oração, a gente exerce autoridade no mundo espiritual, e o inimigo não pode contra as nossas vidas. Então, é importante a gente nos despertar para estar sempre em oração. Porque é através da oração que você liga e desliga na terra. Você desliga da terra e liga no céu. Amém, amados? É o que diz o texto. Tudo que orar junto, 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome que ligado será desligado. Então nós precisamos entender esse propósito. E é complicado falar o quanto que a gente deve orar. Qual que seria? Eu vou dar mais ou menos aqui, irmãos. Acho que para mim, se você já entregou sua vida a Jesus, no mínimo, você deve ter no mínimo de 10 a 15, no mínimo de 10 a 15 minutos de oração diária. Isso é muito pouco ainda, mas no mínimo. Agora, se você não ora nem isso, misericórdia de Deus, a sua porta está aberta para que o inimigo possa entrar. Essa é a verdade. Então, para mim, crente que não tenha, que fala que é um cristão, mas não ora, não tem esse tempo, nós precisamos ter uma devocional diária. Isso eu estou falando para qualquer crente capenga. Agora, para a gente que é um líder, que lidera, que é pastor, aí você dobra vez 2, vez 3, isso aí. É mínimo. Nós precisamos estar em constante oração. Por isso que às vezes recebemos ataques e não sabemos lidar com os ataques. Porque essa porta está aí, sem ser reparada. Que na verdade Jesus já reparou. Você tem que reconhecer que ela já... nós temos a força para orar. É só pedir para Deus. Porque Ele está dentro de nós. Amém, amado? A porta do pátio do cárcere. Neemias 3:25. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina, e a torre que sai da casa
real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paros. Então, o cárcere era uma prisão subterrânea que havia lá em Jerusalém. E neste pátio, que levava o nome da porta do cárcere, os detentos saíam para caminhar e pegar sol neste pátio. Então, o profeta Jeremias esteve preso nesse pátio lá em Jerusalém. Olha o que diz lá em Jeremias 32:2. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Então, era a porta que dava saída para os prisioneiros tomar sol. Agora, todos nós fomos prisioneiros um dia do mundo. E quem nos libertou? João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós vemos que Jesus, ele é a porta da libertação. Aonde há prisão, Jesus é a porta da libertação. É Ele que liberta. É Ele que nos cura, que nos salva. A porta do cárcere só entende quem ama libertar os cativos. Se você tem compaixão das vidas, é porque você entende que tem portas que precisam ser abertas. A porta do cárcere é uma. Só quem ama que se preocupa com os cativos. 10ª porta, a porta dos cavalos. Neemias 3:28. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. A porta dos cavalos ficava perto dos estábulos do rei. O rei tinha uns estábulos, onde ficava o cavalo dele, onde os cavalos que saíam para a guerra. Quem é o nosso rei que saiu, que sai para cavalgar ao nosso favor, irmão? Jesus. Jesus é o Senhor da guerra. Jesus já pisou a cabeça do inimigo e nos deu autoridade para lidar com o mundo espiritual, amém? Se queremos a casa cheia, teremos que lidar com o mundo espiritual. Por isso, essa é a porta do jejum, uma porta que nos dá autoridade para vencer, para guerrear. Você lembra aquela passagem que Jesus falou que os discípulos foram expulsar os demônios e não conseguiram? O que Jesus falou que tinha que fazer para expulsar os demônios? Essas castas de demônios só saem com jejum e oração. Guerra, luta, guerra espiritual, jejum e oração. Aí Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a guerra, a batalha espiritual, mas Jesus já nos tornou vitorioso, amém? Você já é vencedor. A 11ª porta, 11 portas. A porta oriental, Neemias 3:29. Depois dele, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. E depois dele, reparou Semaías, filho de Secania, guarda da porta oriental. Havia a 11ª porta, que é a porta oriental. Essa porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém. Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, e que hoje se encontra lacrada, o Messias entra ela na segunda vinda. Então os judeus lacraram essa porta. Existe essa porta lá, mas ela é totalmente fechada, porque eles acreditam que o Messias vai vir, mas Jesus já veio. Ele entrou nessa porta. Se queremos que a casa cheia, se queremos que a casa da nossa vida, irmãos, seja cheia, precisamos
amar a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele passa por essa porta. 2 Timóteo 4:8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me aguarda, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Essa porta representa a porta que o Messias veio, representa a vinda de Jesus. Precisamos, como uma noiva apaixonada, estar aguardando o noivo. E a última porta, bem em cima do horário, estamos encerrando, a porta de Efraim, a última porta. Neemias 12:39. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela porta de Hananel e a torre de Meia, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então, desde a porta de Efraim. O que é Efraim? Efraim era o segundo filho ao segundo filho chamou Isaí. Então ele era o filho de Jacó, o segundo filho de Jacó. Ao segundo filho chamou Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aliás, Jacó não. Vamos ler aqui Gênesis 41:52. Também foi o filho escolhido por Jacó como filho que receberia a bênção. Não, é Jacó mesmo. Efraim, filho de Jacó, que foram as 12 tribos, e uma das tribos foi a tribo de Efraim. Então nós vemos aqui Gênesis 41:52, e ao nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Agora, essa é onde a porta, Deus me fez prosperar. Irmãos, Jesus é a nossa porção dobrada, amém? Sabe quem te faz prosperar nessa terra? Só Jesus. Jesus é o que nos faz prosperar. É Ele que fará a sua descendência ser próspera. Seus filhos, a sua casa, a sua família, a sua geração. Quem aqui não gostaria que os seus filhos prosperassem, fosse médico, pessoas reconhecidas, teriam uma vida muito melhor da que nós tivemos? Quem, irmãos? Todos nós, né? Jesus é essa porta na sua vida, amém? É Ele que pode nos abençoar. Então, mantenha essas portas abertas na sua vida, e veja a sua vida ficar cheia de Deus. Se a casa da sua vida estiver cheia, você também vai conseguir encher a casa de Deus. Se você for exemplo, as pessoas vão te olhar: nossa, aquela pessoa está prosperando, quero conhecer o que ela está fazendo. Se você tiver um bom testemunho público de fé em Cristo, as pessoas vão querer te seguir, vão querer conhecer essa porta, amém, amado? Então a casa fica cheia quando nós estamos cheios. Essa é a verdade. Qual porta ou porta precisam ser fortalecidas na sua vida para que a sua vida fique cheia? Precisamos entender essa mensagem espiritual que Deus tem para nós. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Antes de nós orarmos pela ceia, eu quero encerrar pedindo a Deus que nos ajude a entender que precisamos, amados, reconhecer que sem Jesus a nossa vida está escancarada para o inimigo entrar, porque Ele é o guarda de Israel, amém? É Ele que cuida de nós, da nossa casa espiritual. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Espírito do Senhor nos ajude, Pai, a sermos firmes, convictos
porque o Senhor é a porta da ovelha, é o Senhor que nos ajuda com o sangue precioso, é o Senhor que nos purifica, porque o Senhor é a fonte da água da vida. Meu Deus, queremos entender e compreender que o Senhor é o guarda de Israel, e se nós vamos vigiar nessa terra, somente o Senhor para nos ajudar a vigiar. Nos ajude, Pai, a cada irmão que está aqui nesta manhã, a cada um que está assistindo essa live, que o Espírito do Senhor fortifica no nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê graça, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que os irmãos digam amém. Glória a Deus. Você que assistiu essa live, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar um minuto. Eu quero aqui chamar